Oi, oi, meus amores. Quer ideia para fazer aquela renda extra aí no celular? Vem comigo que hoje o assunto é sobre isso. Olha a colher da Nath aqui, do programa educacional de educação financeira, gestão financeira aqui no YouTube da Nath, a colher furada. A nossa colher hoje não está furada, a nossa colher de pau, mas está com esse adesivo circular aqui que é para representar o furo da colher. Bom, meus amores, o nosso assunto aqui de hoje é sobre renda extra, tudo que eu já fiz durante minha vida, que eu me lembre que me deu essa renda extra por mês para estar auxiliando nas despesas e tudo o que eu fiz que realmente deu para suprir as despesas mensais. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve por aqui. Se você não é inscrito, vem fazer parte dessa família do meu coração. Compartilhe para que mais pessoas tenham ideias e possam estar trabalhando sobre essas ideias, né, em casa, como puderem trabalhar para estar ganhando um dinheirinho, principalmente as mamães. Hoje eu estou aqui com a minha menininha de 3 meses, a Alice, né, meu amor? Cadê o oi da galera? Oi, YouTubers! Principalmente, né, meus amores, para as mamães que quer fazer aquele dinheirinho, está em casa e não pode trabalhar. Várias ideias aqui. E vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Lady Kátia e esse aqui é o canal Momentos com Tia Lady, um canal de arte e cultura. Bom, meus amores, uma coisa, eu anotei 19 coisas aqui. Uma coisa que eu trabalhei muito foi na área do artesanato. E dentro da área do artesanato, eu trabalhei com bordados, ponto cruz, vagonite, trabalhei em bordados principalmente com pedrarias, roupas de dança do ventre, vestidos, blusas. A gente punha pedraria nas blusas também, fazia colares, né? Então, nessa área aqui, eu trabalhei muito. Também fiz peso de porta. Na época da pandemia, eu ganhei muito dinheiro com pezinhos de porta, né? Porta-pano de prato, porta-papel higiênico, porta-toalha e várias outras coisas, tá? Então, o primeiro item que eu trabalhei muito foi o artesanato. É uma ideia maravilhosa para você aí fazer na sua casa, e tá ganhando aquele dinheirinho extra por mês, ou às vezes até mesmo montar sua loja e está ganhando seu dinheiro suprindo todas as suas despesas. Vai depender aí do seu tempo e da sua proporção de dedicação, tá? Dentro dessa área. Próximo, toda vez que for próximo, vou levantar a colher da Nath aqui, né? Educação financeira. Outra coisa também que trabalhei muito, meus amores, que deu muita renda extra, foi na área dos geladinhos, né? Não dá para você viver de geladinho, mas dá para você suprir muitas necessidades. A gente fazia laranjinha, né? Colocava a plaquinha lá na rua, né, Alice? Criança gosta muito, principalmente de chocolate. Laranjinha de chocolate é que mais vende para a criançada, viu? E os adolescentes também gostam muito. A gente fazia de creme e de polpa de fruta. Punha a plaquinha e as pessoas vinham e encontravam da gente. Meu irmão também vendia picolé na rua, tá, gente? Para os rapazes e homens aí, é um trabalho que rende um dinheirinho extra muito bom. Terceira coisa, meus amores, é chocolates, principalmente a minha mãe. Nós trabalhamos fazendo muito chocolate, deu pra gente viver, pagar as contas do mês completo com dinheiro só de chocolate. Fazia na época no Dia das Mulheres, no Dia das Mães, Dia dos Namorados. E também fazia assim normalmente para vender em porta de escola, na, nas portas dos comércios, nas casas. A gente vendia muito. Fazia bombons recheados, fazia pirulitos, fazia cestas, fazia ovos de Páscoa. Tá aí outra ideia para vocês. Se vocês, dentre todos esses títulos aqui, gostar de algum e quiser que a Tia Lady traga vídeo demonstrando como é que se faz, comenta aqui embaixo porque eu vou trazer como é que se faz para vocês, tá? Tá. Falamos dos artesanatos, falamos dos geladinhos, falamos dos chocolates. Vamos para próximo, que foi de manicure. Fazer unhas.
Isso mesmo, a tia Leite trabalhou fazendo unha, gente. Eu fazia unha em casa. Aí, nessa época, eu tinha um celular pequenininho, né? Não tinha WhatsApp. E a tia Leide ligava para as pessoas que eu conhecia e as pessoas faziam unha comigo na minha casa. Teve uma época que eu fazia a unha das vovozinhas também, mas essas eu não cobrava, tá, meus amores? Eu fazia de graça e ainda dava também uma massaginha nos pés para elas pararem as dores das pernas. Então a tia Leide também fez uma renda extra muito boa fazendo unhas, tá? Manicure e pedicure. Fica aí outra ideia para vocês. Tá, próximo, levanta a colher da Nath. Próxima coisa que a tia Leite também ganhou muito dinheiro. Esse eu trabalhei 10 anos da minha vida, gente, fazendo. Que foi de faxina e de doméstica. É empregada doméstica. É um serviço sofrido para quem não tem saúde. Mas se você tem saúde, você gosta de cuidar de casa, de transformar, de limpar, é uma coisa maravilhosa. Tem pessoas, meus amores, que construiu a vida, construiu casa, deu educação para os filhos, estudos, formação, tudo, com dinheiro de faxina e com dinheiro de empregada doméstica. A tia Leite trabalhou durante 10 anos, tá? Fica aí também a dica para quem quiser e puder trabalhar nessa área. Outra coisa que a tia Leide trabalhou, meus amores, foi de lavar roupas. Próximo. Tô esquecendo de levantar a colher da Nath. Próximo. Lavar roupas. O que a tia Leide fazia? Eu lavava por mala. Então as pessoas traziam as malas de roupa na minha casa, porque eu não tinha carro, não podia buscar. Então elas traziam e eu cobrava por mala. Eu só lavava nessa época. E ganhava um dinheirinho muito bom extra, viu, para lavar. Outra coisa foi costuras. Costuras. Eu aprendi a costurar em máquina, comprei uma maquininha e eu arrumava roupas estragadas, punha zíper, consertava roupas. Também, meus amores, na época da pandemia, deu para mim viver, na verdade. Nem pagar aluguel, água, luz, fazer compra, só com dinheiro de máscaras. Falar uma verdade para vocês, a área da costura me deu muito dinheiro e a tia Leide fazia máscaras de vários modelos. Máscaras para eventos sociais, máscaras de tecido para proteger contra o vírus. Máscaras para homens, para mulheres e também para crianças. Eu fazia rendadas, fazia elas orientais, fazia elas sociais, para quem gosta de homens, né? Veste terno, tinha as gravatas, as máscaras para combinar com os ternos. E as pessoas vinham de longe para comprar as minhas máscaras. Foi uma época que eu consegui viver da costura, tá? Uma dica maravilhosa. Para você que quer viver da costura, se você não sabe costurar e tem vontade de aprender, procura a assistência social da sua cidade. Geralmente nas assistências sociais, nos CRAs, eles dão cursos gratuitos de costura, tá? Então procure saber aí na sua cidade que quem sabe você não tem aí um curso gratuito para você poder estar fazendo. Bom, meus amores, outra coisa, próximo, outra coisa que a tia Leide fez foi, esse vocês já estão cansados de saber, que é dar aula de dança. A aula de dança, a tia Leide deu em entidades particulares, como academias, também dei em escolas, particular em escolas, também dei em unidades do governo, como PET, ET, Programa Segundo Tempo, nos centros culturais, né? E também, meus amores, esses eu cobrava e eu ganhava, né? Deu para mim viver, essas dava para eu pagar as contas do mês todinha. E também, meus amores, eu fazia apresentações de dança. E as apresentações de dança eram cobradas em eventos sociais. A Tia Leide nunca dançou em lugares que me traziam imoralidade, somente em eventos sociais que eu dançava. E aí a tia Leite cobrava por isso, também dava um dinheirinho, mas não para viver, aquela renda extra, certo? Mas uma dica para você, se qualquer tipo de aula que você for dar, busque ter conhecimento dentro da área.
busque fazer uma formação para você ter conteúdo e passar o seu ensinamento com seriedade, para que o seu ensinamento possa ser uma sementinha plantada para que aquela pessoa que aprendeu possa também um dia poder dar aula, poder viver daquela arte, tá bom? No meu caso, a tia Leide estudou a vida inteira, tenho muitas, como é que fala, gente, a palavra? Eu sou autorizada, tenho cartas de autorização, certificados, diploma, vários anos de estudo e muita experiência. Então, meu trabalho é um trabalho sério nessa área, tá? Dicas, dar aula, fazer apresentações. Outra coisa, próximo, levanta a colher da Nath, Educação Financeira. Próxima coisa, meus amores, que a tia Leide trabalhou e vai voltar a trabalhar novamente agora, tá? Por isso que a tia Leide estava sumidinha aqui do canal, é na área da massagem. A área da massagem, quando eu comecei, né, eu tinha feito um curso técnico e aí eu comecei fazendo nas casas, que chama home office, né? Você vai nas casas, você faz a massagem e aí você ganha seu dinheirinho em volta. Eu já fiz massagem em noiva. A noiva gostou tanto que pediu 2 massagens no hotel daqui de Pires do Rio. Ia nas casas, fazia, geralmente fazia em professoras, porque quem mais minha clientela maior eram as professoras. Então, eu ganhei muito dinheiro fazendo massagem nas professoras, né? Massagens terapêuticas, relaxantes e também para drenar e de redução de medidas. Outra coisa, meus amores, agora, voltando no assunto da massagem, a tia Leide está reabrindo a clínica dela. A minha clínica se chama Espaço Asas de Massoterapia e eu já fiz mais 2 formações técnicas com cargas horárias grandes para poder estar capacitada com licença, tudo direitinho, para o meu trabalho não ser um trabalho clandestino, ser um trabalho limpo e que traz resultado. E eu logo, logo a tia Leide vai estar de branquinho atendendo as pessoas, né? Agora eu estou montando meu espacinho. Bom, meus amores, outra coisa também que a tia Leide trabalhou foi de fazer carvalho. Quem aqui conhece? Quem já morou na roça sabe, né, Alice? A Alice nem sabe o que é isso, gente. Nem minhas filhas, as outras que já são adultas. Carvalhas é quando você faz um limpeirão, você roça o mato, você queima para fazer uma roça e fica aqueles pau queimado, né? Eu e meu irmão, a gente juntava aqueles pau queimado, fazia aqueles montão. Então, no final do dia, você só via o branco do nosso olho, de tão sujo de carvão que eu e ele estava. E a gente ganhava dinheiro com isso, porque era um trabalho chato que geralmente as pessoas não gostavam de fazer. A gente plantava amendoim, plantava arroz, capinava, roçava, colhia e a gente ganhava dinheiro com isso também, que dava para ajudar a nossa família, tá, meus amores? Outra coisa, essa deu para mim sobreviver, meus amores, pagar as contas do mês e eu só afundei nessa daqui, ó, porque eu comecei a vender fiado. Próximo. Comecei a vender fiado, não façam isso, tá? Eu era biscoiteira, estava montando minha empresa, vendia muito bem para uma aonde ensina a costurar as roupas, ensina, dá curso para as pessoas, gente. Eu esqueci o nome. Era um lugar onde ensinava as mulheres a costurar. Tinha muita gente, era o dia inteirinho ensinando, né? Então eu aprendi a fazer biscoito de polvilho e eu vendia biscoito lá de manhã e à tarde para eles lancharem. Vendia cafezinho no copinho, vendia o copo de refrigerante. E eu fiz a freguesia com essa clientela. Gente, eu ganhei muito dinheiro como biscoiteira. Eu só afundei porque eu comecei a vender fiado. Porque aí no final do dia, as mulheres passavam na minha casa e encomendavam biscoito para elas levar para casa para pagar no final do mês. Só que chegava no final do mês, nada de pagamento. E a tia Leide foi só se endividando, porque eu tinha que comprar ovos, eu tinha que comprar óleo, eu tinha que comprar polvilho, eu tinha que pagar energia, porque era biscoito assado. E aí você vai afundando. Então não façam isso. Mas fica a ideia para vocês. É maravilhoso. Se você quiser trabalhar de biscoiteira, fazer coisas
para comer. Todo mundo tem fome, todo mundo sente fome, todo mundo compra o que comer. É uma coisa maravilhosa e uma ideia ótima para você, tá? Outra coisa, meus amores, que a tia Leite trabalhou e que deu para me viver, e de todos esses foi a que deu para eu viver melhor, foi de passadeira. Agora eu vou explicar para vocês. Levanta a colherzinha do próximo, porque eu esqueci de levantar a colher da Nath, educação financeira. Eu falei assim, nessa época eu estava desempregada, com criança pequena, eu ainda não tinha Alice, né, meu amor? Você já tá ficando inquieta? Tá ficando inquieta, meu amorzinho? Eu estava desempregada, com 2 crianças para sustentar, aluguel para pagar, sozinha, sendo mãe solo. E eu falei, eu preciso aprender a fazer alguma coisa que todo mundo odeia. Tem que ser uma coisa que as pessoas odeiam muito. É isso que eu vou fazer. Eu vou aprender a fazer da melhor forma e vou ganhar muito dinheiro fazendo o que todo mundo odeia. Descobri que as mulheradas odiavam passar lençóis king size e roupas de festas. Aquelas roupas de gala, né? Eu falei, é isso que eu vou fazer. Entrei na internet, fiz um curso, fiz outro, fui treinando em casa, treinei até ficar boa e saí divulgando. Consegui emprego em 3 casas. Cada casa eu trabalhava somente 2 vezes por semana, meio período, e elas me pagavam R$ 400 por mês. Então, gente, eu tirava o meu salário do fim do mês só trabalhando nessas 3 casas, meio período, 2 vezes por semana, como passadeira de lençóis e roupas de festa. Olha, fica a dica aí para vocês, é maravilhosa, mas tem que fazer curso para fazer direitinho, tá? Porque roupa de festa, você tem que conhecer os tecidos, as temperaturas do ferro para você não queimar e não estragar. E os lençóis king size, você tem que saber como ir passando para fazer as dobraduras do lençol para ele não amarrotar novamente. Senão não adianta nada, o seu lençol fica com o trabalho perdido e amarrota tudo novamente. Precisa fazer curso. Mas a solução é que existem vários cursos gratuitos aqui na internet. Outra coisa, meus amores, nossa, esse aqui vocês vão amar. A Tia Leide ganhou muito dinheiro fazendo tranças nos cabelos das mulheradas, nos finais de semana, em 2 salões de cabeleireiro. Num salão da Luciane Palmelo, minha amiga, que também fez parte do grupo de dança do ventre, Águias do Ventre, muito tempo, fazia muitos shows comigo. E a minha irmãzinha do coração, e também no salão de cabeleireiro da minha tia Idelma, aqui em Pires do Rio, estado de Goiás. Ela me ensinou a fazer as tranças e eu ajudava ela a fazer também. Gente, eu ganhei muito dinheiro fazendo trança, viu? Fim de semana, feriado, época de festa, principalmente cavalhadas, festas de rodeio, né? As mulheradas gostavam de fazer muita trança, então a tia Leite fazia as tranças e ganhava um dinheirinho muito bom. Se vocês quiserem, a tia Leite traz um vídeo aqui ensinando vocês a fazerem tranças. Bom, passa, próximo. Olha a colher da Nath de educação financeira. Outra coisa, vocês não vão acreditar. Isso aqui é típico de nós ciganos. A tia Leide é cigana, então que a gente trabalha no pesado, faz todo tipo de trabalho, mas nosso lema principal de vida é a arte e a cultura. A tia já ganhou dinheiro, meus amores, vendendo verso. Foi um dia só, mas eu ganhei dinheiro, viu? Eu não sabia o que fazer, sentei na praça, as pessoas vinham desabafar as histórias de vida comigo e eu fazia um verso para a pessoa e vendia. Não que eu vendia, mas a pessoa punha um dinheirinho lá do meu lado na vasilhinha. Então, isso aqui também foi uma coisa muito boa e é uma ideia se você tiver dom de Deus, tá? Para ver lá no olho da pessoa o que ela precisa ouvir para ela conseguir superar o que ela está vivendo. Outra coisa, meus amores, eu também ganhei dinheiro fazendo redação. Eu sou muito boa para fazer redação. Não, é um dom, porque eu não aprendi as técnicas direito como é que se faz, mas toda redação que eu faço eu tiro nota boa. Então eu estudei, mas eu nem sempre lembro das coisas que a tia Leide estudou
para como se faz uma redação. Eu lembro mais ou menos do começo, meio e o fim, eu vou e inspiro e faço, e aí eu tiro nota boa. E eu fiz muita redação para os outros e também ganhei dinheiro. Que mais? Que mais? E por fim, meus amores, a tia Leide fez bijuterias. Isso mesmo. Já fiz bijuterias nas épocas que eu trabalhava nas escolas, né? No meu tempinho livre, eu ia lá para os meus mostruários, minhas pecinhas, meus alicatezinhos, linha de anzol, e eu fazia as bijuterias, vendia também, dava uma rendinha extra muito boa. Era pulseiras, colares, tiaras, né? Anéis e cintos também. Muitas coisas a tia Leide fez. Também dava uma renda extra muito boa. Bom, meus amores, outra coisa que foi as minhas filhas, vou falar agora da minha família e das minhas filhas e de uma coisa que eu tive proposta, mas não fiz, que daria renda extra. As minhas filhas já trabalhou pegando cachorro para passear das casas, né? No caso, elas trabalhavam para uma patroa minha, que eu passava roupa, que é da família Dagas, aqui de Pires do Rio. Eu passava roupa nessa casa e a minha patroa, contratou minhas duas mocinhas para passear com os cachorros dela, né? Eram dois cachorros e como eu tenho duas mocinhas, cada um levava um. Passeava bastante, trazia de volta e elas ganhavam dinheirinho no final do mês. Também é outra ideia, tá? E minha mãe, meu tio, eles faziam peneiras, faziam balaios, faziam cordas, trançados, né? Artesanais, faziam redes de pescar, faziam pinturas em tecidos, mexiam com cobre, faziam vendas de cobre bruto, muitas coisas. Se a tia Leite fosse falar que o tanto de coisa que dá para você fazer uma renda extra, é muita, muita coisa, tá? Mas uma coisa que eles viviam muito também era da troca, né? Cigano gosta muito de troca. Se eu tenho muito arroz e pouco feijão, o fulano, um vizinho, tem muito feijão e pouco arroz, a gente troca e todo mundo fica com tanto certo de arroz e feijão e aí ninguém passa falta. A outra coisa que a tia Leide foi chamada para fazer, mas que eu não aceitei, foi sair viajando no circo. Mas essa a tia Leide não quis. Para quem gosta de viajar e geralmente tem dom de arte, né, de fazer alguma coisa de arte, os circos também adoram pessoas que têm a arte no sangue, né, para fazer apresentações. E tem, dependendo do circo aí, meus amores, dá para você ganhar uma renda por mês muito boa de dinheiro. Bom, fica aí a dica para vocês. Eu falei 19 coisas que a tia Leide já fez. Vou recapitular tudo para vocês novamente. A tia Leide já fez artesanatos, geladinhos, chocolates, fazia unhas, fazia faxina, trabalhava de empregada doméstica, lavava roupa, costurava, dava aula de dança, fazia apresentações, fazia massagem, fiz apresentações de dança, já falei, né? Já fiz carvalho, trabalhei em roça, já fui biscoiteira, já fui passadeira, já fiz tranças em salão, já vendi verso, já fiz redação, já vendi, já fiz bijuterias, né, meus amores? E é isso. E agora eu estou retornando com as massagens novamente. Talvez eu retorno para trabalhar com a área da dança numa academia aqui que é só para menininhas, crianças, né? Que eu tenho uma formação infantil, talvez eu vá trabalhar com essa formação dando aula para as crianças, mas será somente 2 vezes na semana. Não sei ao certo ainda, porque a minha intenção é trabalhar com as massagens, com a clínica, na clínica, né? De branquinho, tudo bonitinho. E eu queria falar outra coisa que eu acabei de esquecer. Fica para o outro vídeo, porque a tia Leide esqueceu e deu um branco. Bom, meus amores, fica aqui várias dicas para vocês. Se você gostar de qualquer desses títulos e querer que a tia Leide traga aqui uma demonstração para vocês, pode deixar escrito aqui embaixo que a tia Leide vai fazer o vídeo produzindo direitinho e vou trazer aqui para vocês, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Olha a Alice, vamos lá, vamos lá.
Vamos lá levar essa colher da Nath, vamos? Olha a colher, educação financeira. Depois a Leite vai trazer um vídeo explicando por que essa colher é furada. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo da Alice. Mua.